esta pobreza na qual podemos encontrar, pois aqui em Vila Hermosa há muitos irmãos, pois a maioria são pessoas pobres, não tem muitas empresas, muitos negócios, não são gente de uma situação econômica boa, né? Senão poderíamos fazer uma obra maior. Então, essa noite eu estava pensando assim, mas Senhor, como pode ser possível se tu como disse a palavra, do Senhor é a terra e sua plenitude. Agora, vejam o que disse. Minha é a terra e sua plenitude. Não é que é a terra. Não é somente a terra, é tudo que tem. É o ouro, é a prata, o petróleo, as árvores, as madeiras, tudo. Tudo é que tem a terra, tudo e tudo que compõe o universo, tudo é de Deus. E eu dizia, Senhor, se o Senhor é o dono da terra e de toda a sua plenitude, completo a terra, e nós somos seus filhos, como pode ser que ainda tem irmãos ou filhos de Deus que não tem nem 1 metro quadrado de terreno onde colocar os seus pés? Como pode ser? Às vezes, quando a gente vai comprar alguma coisa, comprar um terreno para fazer um auditório, vamos lá no último local, vamos nos bairros mais horríveis, vamos nos lugares mais baratos, nos piores. Mas não tem um terreno, não tem um... Ou se tem um carro aí, um carro velho, me vende esse carro velho, o carro mais velho. A casinha mais aqui está lá, mais no fim da cidade. Por que será que temos isso em nossa mente? Pensamos assim, se o nosso Deus é o dono de todo o universo, de tudo que temos, tudo que existe, então temos que pensar. Tem dois negócios a pensar. Ou Deus é um Deus mau, ou ele é um Pai nosso mau, ou porque sim é um Deus bom. Porque aí poderia nos dar, né? Você é um pai mau, então não nos dá nada. Então temos que entender duas coisas. Ou Deus não dá nada para nós, é um Deus mau, ou nós também não pedimos a Ele nada. Aí tem que estar a chave do assunto, o tema do assunto. O Deus é um Deus mau que não nos dá, que nos vê sofrendo, nos vê derrotado, nos vê miseráveis, e etc, etc. Pois eu vou aqui colocar para vocês que, na palavra que não é assim. Deus não é mau. Ele não é um Deus mau. Que ele é muito bom. E vamos encontrar onde está o problema. Buscamos aqui em São Mateus, capítulo 7. São Mateus, capítulo 7, versículo 7. E aqui também eu não preciso de falar muito, não, para nós entender onde está o problema. Porque onde está a pobreza, porque das misérias que a gente se encontra. E sabe uma coisa, meus irmãos pastores? Que nós, pastores, somos os responsáveis. Nós, pastores, somos responsáveis de tudo, e muito. Da situação dos irmãos. O irmão ainda diz que quando tem um pastor negativo, com a mente negativa, o que mais diz? O que mais ele diz? Faz uma igreja como o quê? Negativa. Ele é negativo. Sua família é negativa. E sua igreja é negativa.
E tudo negativo. Porque o pastor não entende e crê que ele vê. Dessa forma, ele busca tudo. Todo o conhecimento que ele tem é para ele ter razão. O único que tem que ter razão é Cristo. É Cristo em sua palavra. É importantíssimo, muito importante que os pastores sejam perspicazes, inteligentes da palavra. Despertemos este sonho onde nós estamos, encontramos e podemos ver na palavra, no Senhor, como que é que são as coisas. No capítulo 55 de Isaías disse: meus pensamentos não são os seus pensamentos. Meus caminhos não são vossos caminhos, seus caminhos. Como está longe o céu da terra, assim estão os meus pensamentos dos vossos pensamentos e os vossos caminhos dos seus caminhos. Deus não pensa como nós, meus irmãos. Deus não pensa como pensa você. Ele não pensa, ele não razoa, ele não duvida como nós. Ele tem uma forma diferente de pensar. E como você crê que pensa Deus? Conforme a sua palavra. Amém. Procura na palavra, examina. Tira seus pensamentos e suas ideias. Há uma mensagem que temos escutado, eu escutei mais de 10 ou 15 vezes. Pastores conforme o coração de Deus. São aqueles pastores em quem os pensamentos de Deus são colocados no seu coração. Eles tiram o seu pensamento do seu coração. Estabelece os pensamentos de Deus. Amém. E como são passados os pensamentos de Deus para o coração dele? Quando a boca de Deus, que é o profeta, traz esses pensamentos. Você escuta, o coloca no seu coração e tira fora todo o seu pensamento. E o que vai acontecer? O teu coração é conforme o coração de Deus. Pensando como pensa Deus. E agora sim, Deus vai entender. A gente que fala assim, eu estou lidando com Deus e Deus está lidando comigo. A gente que pensa assim. Quando você pensa isso, você primeiro tem que saber quando pensa Deus. Não se confunda. Você está achando que Deus está conversando com você e é coisa da sua mente. Não, é que eu vou falar com essa pessoa, esse chinês. Como é que eu vou falar com ele se eu não sei chinês? Senão eu não posso falar com o chinês. Eu não posso lidar com Deus e Deus comigo a menos que eu entenda a sua língua, seu idioma, sua forma. E essa é a sua palavra. E sua palavra, ele só traz através de um profeta. Então, conserva suas ideias, seus pensamentos. Deus não vai trabalhar com você. Esta é a forma dele fazer a coisa. Vamos ver aqui que o problema não é de Deus. O problema é de nós. É nosso. Deus tem suas leis. E tu vem conforme a sua lei, você nunca vai receber nada de Deus. Não, é porque me faz falta. Não, mas vai te fazer falta. Se você tiver como Deus fala que é, mas eu posso estar morrendo, o Senhor não está me dando, você vai acabar morrendo e Deus não vai te dar. Porque Deus tem o seu jeito, as suas regras, o seu tema. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. É como Deus disse, não há nada. As coisas é como Deus diz, como Deus ensina. Sabem, vocês é como ensinou o profeta. Ele disse, o irmão William disse, todas as coisas de Deus estão em códigos, estão sobre as leis. E se você conhece essas leis e não vem e não apresenta a Deus conforme essas leis, você nunca vai conseguir nada de Deus. Assim são as bênçãos de Deus. E assim é a promessa de Deus. Está em sua palavra. E conforme a sua palavra. E se você não vem a Deus de acordo com a sua palavra, você nunca vai ter nada. É uma coisa grandiosa de Deus.
Diz aqui no capítulo 7, versículo 7. Pedi, São Mateus, e dar-se-vos. Não precisa mais do que isso, é somente esta frase. Aqui está tudo segredo, tudo mistério, amém, Senhor, de receber. Porque há uma lei. Uma lei. Pedi e dar-se-vos-á. É uma coisa que nós não temos aprendido. Cremos que é porque nós necessitamos. Deus tem que nos dar. Não, Senhor. Não se equivoquem, meus irmãos. Deus não vai dar você porque você necessita. Se assim fosse, assim ia acontecer. Então ele não ia dizer. Não tinha essa lei. Estava lendo aí agora mesmo, no capítulo de Ezequiel, que veio com Ezequiel, que veio ceando, cantando, que ele ia. Aquele que ele vai dar é o que ora e que clama. É os que vai cear, os que vão comer, os que gemem e que clamam. Os que não, não. Olhem, Deus pode estar dando e todo mundo recebendo. E você pode estar aí também. Porém, se você não pedir, ainda que ele está dando para todo mundo aqui, ele vem e você não vem e não pede? Você não pedir, você nunca vai ter nada. Pois, Senhor, eu preciso. Deus não sabe. Ele tem suas leis. Não é que ele não sabe, é porque ele tem as suas leis. E tu ou faz como Deus disse, ou não faz nada. Não tem nada. Amém. Pedi e dar-se-vos-á. Não duvidem disso, meus irmãos. É com isso que nós aprendemos. Pedi-vos e dar-se-vos-á. Amém, Senhor. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que acham vocês? Essa é a lei, meus irmãos. Essa é a palavra. Deus não vai mudar. Deus não é homem para que ele mente, nem filho de homem para que se arrependa. Como ele disse, assim ele dará. Não vai mudar Deus, irmão. Se você nunca pedir a Deus, você nunca vai ter nada. Ah, pois é que eu necessito. Pode necessitar de tudo. Mas Deus não sabe. Como ele não sabe? Quando disse a Jacó, diga seu nome como é seu nome. Ele não sabia o nome de Jacó. Não sabia. Mas é que ele sabia e queria uma bênção. Então ele falou, como é seu nome? Diga, como não sabe, Senhor, meu nome? E agora como te chama? Assim foi. Agora disse Jacó a Deus, como te chama? Sabia ou não sabia? O anjo como se chamava? Claro que sim. Pois ele queria uma benção e falou, como você se chama? Amém, sim. Assim é, meus irmãos. Não pedimos. Santiago disse, vocês não têm porque não pedem. Santiago disse. E quando pedem de uma maneira qualquer, mal. Então, não temos por que não pedir, porque o que pede, recebe. Vocês dizem amém, meus irmãos? O que pede, recebe. Se você não pediu, como você está crendo que vai receber? É uma lei divina. Amém, Senhor. Lágrimas
nem nada vai fazer que Deus mude das suas leis, das suas palavras, que Ele modifica. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, acha. E o que chama, se abre e se vos abre. E aqui vocês vão ver que Deus não é mau. Que o problema está nisso, em que nós estamos fazendo. Que homem tem convosco que se seu filho se pede um pão, ele vai lhe dar uma pedra? Vamos fazer uma suposição. O filho de Abraão chegou, dá um pão, pai. E Abraão pegou e deu uma pedrada lá. Ou que o filho, Natito, dá um pescado, ele pegou e sortou um escorpião. Isso nós não fazemos, irmão. Amém. Eu não creio que nenhum irmão faz isso com seu filho. Verdade, sim. Ou se pede um refresco, um bote de veneno para que morra. Você sabe o que come. Que homem de vós, que se seu filho lhe pedindo o pão, ou seu filho lhe dá uma pedra, ou pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto então o problema não é de Deus. O problema não é de Deus. O problema é nosso. É verdade, sim. Por isso estamos como estamos, porque não entendemos ao Senhor. Ali nos falava o irmão Miguel um assunto de reconhecimento, porque nós não conhecemos. E às vezes aí vamos, vai passando, o tempo vai passando e as coisas vão complicando. Porém, sabemos que Deus, Ele está para isso, para nos abençoar, para nos ajudar. Pois vejam vocês aqui no versículo 9, vejam bem. Qual o homem dentro de vós, o homem que se pedindo lê? Estão vendo que você tem que aprender a pedir? Você tem que aprender a pedir, tem que pedir. Então o assunto aqui é que você tem que pedir. E às vezes fazemos coisa que às vezes vai dar o governo, tem que fazer uma carta, ponte a lista que vai receber aí alguma coisa que vai receber. Ou um pote de manteiga, alguma coisa. Você vai necessitar disso, meus irmãos? Você tem que estar ali? Ali? É como disse o apóstolo Paulo, vocês têm brigando aqui, não para conversar, Deus tem tudo, não precisa de autoridade, Deus tem tudo, irmãos. A verdade é que nós não conhecemos esse mistério. Aí nos aguentamos, quando ele está esperando, disse o apóstolo Pedro, os ouvidos do Senhor estão prontos. Aqui no livro do apóstolo São Pedro, onde disse que os ouvidos do Senhor, disse 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vejam vocês. Número 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos às suas... Amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glorificam a Jesus Cristo, porque é isso que entendemos, irmãos. Amém. Os olhos de Deus estão atentos aqui
Os seus ouvidos estão ouvidos a quê? As suas orações. Então o problema é nosso, não é do Senhor. Uma coisa tão simples, um Deus que tem tudo, tem manancial, ele tem rios, mares, tem bênçãos materiais e principais espirituais, e nós aqui vendo essas pobrezas, olha as escrituras, escutem bem, diz o apóstolo Paulo, porque já conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que por amor a nós todos se fez pobre, sendo rico, para que por vossa pobreza vós sejais o quê? Diz o resto, meus irmãos, sejamos o quê? Amém, Senhor. Ricos. Amém. Amém, amém. Essa é a verdade, aí está a palavra, o problema não é de Deus. Ele já disse o que nós temos que fazer. Se você se levanta amanhã, vendo notícia, vendo jornal, vendo tudo, você vê lá, um matou o outro, um não sei o quê, assalto, roubaram. Você se está alimentando bem, irmão? Agora, se você levanta e ora ao Senhor, a ler a sua palavra, porque você não pertence nesse reino, você é de outro reino. O apóstolo Pedro diz que vocês é nação santa, povo santo, povo escolhido por Deus. Povo livrado daqueles que o chamou das trevas para a sua admirável luz. O poder de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus, para isso é que estamos aqui nessa terra, não para mostrar a miséria, a pobreza, irmãos. Então necessitamos dessa graça do Senhor. Isso não é assunto de Deus, isso é um assunto nosso. E assim temos vivido, porque estamos aqui nesse mundo. Porque esse mundo aqui existe, porque o príncipe desse mundo é o diabo. Mas você está no mundo, mas você não é desse mundo. Seu reino não é desse mundo. Cristo disse, você não pode viver conforme esse mundo e ficar informado por esse mundo, influenciado por esse mundo. Nesse mundo estamos, mas não somos do mundo. Disse, se vós sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas a quem? Estão lendo? Quanto mais nosso Pai que está no céu dará coisas que necessitam? Não, não, Senhor, não é assim. Não é assim, não. Se todos sendo mal, saber das coisas dos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedem. Você dá conta onde está o segredo? Aos que lhes pedirem. Eu queria ver, meus irmãos, como estão nossos pedidos. Por nada esteis contristados, esteis ansiosos, se não foi apresentada a sua petição diante de Deus. Quando você tem pedido a Deus, não fique de braço cruzado. Pedindo, e quando você pede com fé, pedindo e atuando. Amém, Senhor? Porém, vai atuando em base ao que você pediu. Amém. Um dia chegou na minha casa um senhor com uma R15, uma metralhadora. Disse ele, Andrezito, eu te vendo. E me deu aquela metralhadora pesada. Te dou por 5.000 pesos. E eu me coloquei a pensar, eu nunca pedi a Deus uma coisa dessa. E como eu vou querer ter algo que eu não pedi a Deus? Então, toma, leva isso e vende, irmão. Eu não pedi isso para Deus, isso é perigoso. Eu pedirei a Deus o que eu necessito, eu não preciso disso. E eu lutarei por o que eu pedi a Deus. E eu lutarei e eu vou ter.
Porque eu tenho pedido. Amém? E a Bíblia disse, por nada esteja ansioso. Não fique ansioso, irmãos, a não ser aquele que já sabe que você pediu a ele as suas petições, seus pedidos. E como ele vai me abençoar se eu não pedir nada? Não é problema de Deus, meus irmãos. É problema de nós todos que não conhecemos, não temos entendido porque não praticamos, mas vai uma vez que você vai saber. Que bonito se sente, amém, Senhor? Que lindo. Que quando você pede a Deus, que você pediu e lutou e sua luta foi curada por Deus pelaquela bênção, esse auditório bom, cheio de alma, tudo aquilo, todos aqueles meus irmãos sendo abençoados, sendo prosperados. Quando você pede a Deus que abençoe os irmãos, que passe orando, passe pedindo a Deus que para que esse povo ore e, como disse, Jacó orou, lutou, até que alcançou a bênção do Senhor. Quer vocês serem assim, meus irmãos? Fazem mais e vocês verão. Amém.